pessoal, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos então a mais uma aula de história aqui para o 7º ano, uma aula muito legal. A gente vai fazer aqui, vai falar um pouquinho então sobre o tema que está aparecendo aqui embaixo, ó, Reforma Protestante, as teses de Lutero e a Contra-Reforma ou Reforma Católica. Então o que acontece? A gente vai trabalhar então esse tema continuando o tema anterior, que a gente falou da questão das críticas à Igreja Católica. Nós terminamos falando sobre simonia, mas vamos falar um pouco mais sobre o que é isso e o que significa então essa questão. Então nós paramos na página 114, a gente vai avançar para a página 115 e com isso nós vamos fazer o seguinte: nós vamos falar que a Reforma foi a maior divisão já verificada no interior do cristianismo. Então acontece, a Reforma e o Renascimento, eles são concomitantes, acontecem ao mesmo tempo e expressam uma grande renovação de ideias e atitudes. Ideias e atitudes, olha só, então você muda um processo inteiro. Você muda um processo inteiro com a Reforma. Duas situações que acabam acontecendo: Renascimento e Reforma. Então, qual que foram os motivos então dessa reforma, né? Vamos começar a fazer o nosso panorama, né? A gente vai assistir uns videozinhos aí de 3 minutos, 2 minutos, para a gente poder então ver como que fica. Na Idade Média, a igreja era rica e poderosa. Os bispos possuíam feudos enormes, né? A gente já falou dos feudos lá, né? Depois a gente volta um pouquinho o que é o feudalismo, né? Aquele jeito de viver ali da Europa da Idade Média. O Papa, ele celebra acordo político, ele interfere na escolha do reis e ele é chamado até para coroar rei. Então o Papa, ele tinha uma interferência muito grande. Havia um grande número de pessoas, grupos sociais, líderes políticos e religiosos descontentes com a igreja e com o imenso poder dos papas, né? O motivo dessa insatisfação, vamos colocar então. Então a igreja tinha então ali, ela mantinha um poder tão grande que as pessoas ricas não queriam saber da igreja naquele período, né? Eles estavam descontentes com a igreja por causa de alguns motivos. Vamos ver. O poder universal do Papa. Então, o primeiro motivo, poder universal do Papa. No século XV, muitos reis passaram a ver o Papa como um obstáculo ao fortalecimento do poder real e se opunham também à saída de dinheiro de seus reinos e principados para Roma. Então o povo, os reis, os nobres não queriam que a igreja mandasse dinheiro para Roma. Peraí, como é que é? Você pega dinheiro nosso aqui e manda para Roma? Não tá muito certo isso não. Que era a sede do papado. Esse dinheiro saía em razão das taxas e tributos pagos à igreja pelos fiéis. Então quer dizer, você já vê que ali a igreja começou a cobrar. É o dízimo, né? O famoso dízimo. Outro ponto importante: corrupção e despreparo do clero. Muitos membros da igreja tinham comprado o cargo de bispo cardeal. Hoje em dia não. Hoje em dia o pessoal é ordenado padre, depois é ordenado bispo, depois o papa escolhe cardeal. Não é tão simples você chegar lá no alto. Não é tão simples. Vários papas chegaram à chefia da igreja por pertencerem a famílias poderosas. Então, quer dizer, tinha padre geralmente com pouca instrução, ou nenhuma instrução, nenhum preparo religioso, mas estava lá orientando os fiéis, né? Meio complicado. Esse era um dos motivos que eles queriam, né, uma reforma. Como que você coloca alguém que não está preparado, né, para coordenar a galera, né? Parece alguém que eu conheço hoje em dia. A venda de indulgências e falsas relíquias, né? Bispos e padres praticavam comércio de artigos religiosos, né? Vendiam um objeto qualquer dizendo que é um pedaço do osso do jumento montado de Jesus e várias outras falsas relíquias. É o dente de Santo Apolônio, tinha 5.000 dentes de Santo Apolônio. Santo Apolônio é uma história muito antiga, né? Porque todo mundo tinha 5. Nossa, Santo Apolônio tinha 5.000 dentes. Nossa, são 5.000 dentes, todo mundo tem dente de Santo Apolônio? Que negócio é esse? Não tem nem 30 dentes aqui na boca. Bispos e padres vendiam indulgência, vendiam um papel, né? Pegava um papelzinho. Ixi, meu papel não vai aparecer. Pegava um papelzinho assim, ó. Aqui, ó, a minha indulgência aqui, ó. Né? Pegava indulgência, vendia. Ah, você vai ter perdão dos seus pecados, né? Você dá o dinheiro, eu te dou um papel dizendo que você vai ser perdoado e por aí vai, né? Então essas práticas abusivas provocam uma grande insatisfação entre os cristãos de diferentes condições sociais e contribuíam para o surgimento de ideias e movimentos reformadores. Então, quer dizer, o que é os movimentos reformadores? Vamos ter que mudar isso. Não está certo.
ou é Papa mandando dinheiro para Roma, é a corrupção do clero, é a venda de indulgência, é a simonia e aí por aí vai. Com isso a gente vai ver então o primeiro videozinho nosso aqui, rapidinho, para a gente ver um pouquinho sobre a origem de Lutero, para a gente passar para a nossa próxima etapa. Vamos lá. O clero também possuía terras, e vários de seus membros eram senhores feudais que recebiam tributos. Além disso, a igreja tinha direito de cobrar o dízimo dos camponeses. Neste momento, porém, os reis estavam concentrando o poder cada vez mais. Isso passava também pelo direito de somente os soberanos terem direito de cobrar impostos. Por isso, a cobrança do dízimo pela igreja passou a ser questionada pelos soberanos, pois eles desejavam se apropriar deste tributo. A igreja condenava certas práticas capitalistas que surgiam, entre elas a usura, a cobrança de juros por empréstimos, considerada pecado. Defendia a comercialização justa, desaprovava o lucro abusivo e defendia o justo preço. Isto deixava alguns burgueses desconfortáveis com a doutrina católica, pois sua atividade econômica estava baseada no comércio e no lucro. Vários teólogos e religiosos da época criticavam algumas práticas apregoadas pela igreja. Um deles era Martinho Lutero, monge e professor da Universidade de Wittenberg. Um fato que provocaria o desejo de Lutero mudar a igreja foi a venda de indulgências que estava sendo realizada em 1517 no Sacro Império Romano Germânico a fim de recolher fundos para a construção da Basílica de São Pedro. No entanto, o que são indulgências? Na doutrina católica, indulgência é um ato que todo fiel pode fazer para redimir a pena pelos seus pecados. Para obter a indulgência, é preciso praticar a confissão, orações, meditação e obras de caridade. No final da Idade Média, porém, alguns pregadores desvirtuaram o sentido das indulgências e afirmavam que era possível obter a remissão dos pecados simplesmente comprando-as, sem a obrigação de realizar qualquer gesto material ou espiritual. Revoltado com esta prática, Lutero escreveu um documento para discutir com seus alunos, onde contestavam 95 pontos criticando o Papa e a venda de indulgências. Estas 95 teses foram pregadas na porta de uma igreja em Wittenberg, para que os estudantes pudessem se preparar para o debate em classe. No entanto, alguns deles resolveram imprimi-las e lê-las para a população. Este fato é considerado o início da reforma religiosa. No entanto, Lutero não pretendia fundar uma nova igreja. Ao contrário, ele queria chamar a atenção do clero para certas atitudes que estariam desvirtuando o cristianismo. Durante 3 anos, foi aconselhado a reconsiderar as ideias que havia defendido, mas não o fez. Assim, em 1520, o Papa Leão X redigiu uma bula exigindo sua retratação. Como não reconhecia a autoridade do Papa nestes casos, Lutero queimou a bula em público. Um ano depois, em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia, a Dieta de Worms, na qual o monge foi considerado herege. No entanto, Lutero foi acolhido por parte da nobreza alemã, que simpatizava com suas ideias. Refugiou-se no castelo de Waterburg e ali se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão e a desenvolver os princípios da nova religião. Seguiram-se guerras religiosas entre católicos e os príncipes germânicos, que passaram a ser conhecidos como protestantes. Os conflitos só terminaram em 1555, através da Paz de Augsburgo. Este acordo estabelecia que cada governante dentro do Sacro Império Romano Germânico poderia escolher livremente sua religião e a de seus súditos, sem a interferência do imperador. Então, vamos lá. Como continuar aqui, né? O microfone não esteja desligado, né? Então, um ponto importante que a gente precisa notar, vamos ver aqui, então, uma coisa que eu acho muito interessante. Deixa eu me organizar aqui. Deixa eu... Vamos lá. Então, no nosso livro, na página 115, então nós vamos ter lá assim, a reforma, né, que é o que vem em seguida, né, da simonia. Então, ou seja, a doutrina católica, né, deixa eu só aumentar. Na doutrina católica, a indulgência ao perdão pelos pecados cometidos, né?
Uma indulgência pode ser obtida por meio de orações, penitências, jejum. Na época de Lutero estavam ocorrendo abusos por parte de alguns líderes católicos na concessão de indulgência, né? Então, ou seja, o Papa Leão X oferece indulgência àqueles que contribuíssem com dinheiro para a reforma da Basílica de São Pedro. Aqui na nossa tela a gente tem um pouquinho... Desculpa aqui. Então, vamos lá. Então, o que eram essas teses de Lutero, né? Então, o que Lutero começou a lutar contra? Então, vamos lá. Tese 21. Erram, pois, os pregadores das indulgências que dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de toda a pena e fica salvo. Então, tá aí. Então, uma coisa está errada, né? Serão condenados para toda a eternidade com seus mestres aqueles que creem estar seguros de sua salvação por cartas de indulgência. 43, ele pregou lá na parede, né? É preciso ensinar aos cristãos que aquele que dá aos pobres ou empresta a quem está necessitado faz melhor do que se comprasse indulgências. Então ele tá levando a cabo essa questão das indulgências de uma forma que ele está criticando de fato a igreja, ele critica, né? Então, assim, ele prometeu, por exemplo, em 1517, né? O Papa prometeu que todo aquele que desse dinheiro para construir a nova Basílica de São Pedro receberia indulgência plena, né? Plena, isto é, perdão de todos os pecados, né? De todos os pecados serão perdoados, né? E, isto é, né? Martinho Lutero pregou na porta de sua paróquia essas teses. Não dá, né? Não dá. Então lembra lá os itens que eu acabei de ler no começo? Você tem na tese 24 assim: a maior parte do povo está sendo enganada pela promessa de que seus pecados serão perdoados. Ele criticou, ele falou, peraí, tá errado isso, tá errado. Ó, tese 86, né? Porque o Papa, cuja fortuna é maior do que a dos ricos crassos romanos, não constrói com seu próprio dinheiro a Basílica de São Pedro em vez de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis. Certo? Então, ou seja, por insistir na defesa de suas ideias, Lutero foi expulso da igreja pelo Papa, o imperador católico Carlos V, que governava a região da atual Alemanha, né? Também considerou herege e mandou queimar seus escritos. Perseguido, Lutero se refugiou no castelo de um nobre que apoiava suas ideias. A gente viu no filme, né? A gente vai entender isso mais pra frente. Ali se traduziu a Bíblia para o alemão, que acho que é o ponto-chave do Lutero, é a tradução da Bíblia, é a língua vernácula que a gente chama, possibilitando que pudesse ser lida por um número maior de pessoas. Pensa o seguinte, até esse período as pessoas não tinham como ler, as pessoas não liam a Bíblia. Quem fazia isso era em latim, no padre, né? E muitas vezes não tinha sermão nesse período, então o padre ele lia o evangelho, lia, acabou. Rezava a missa de costa. Então, quer dizer, ninguém sabia exatamente o que era a palavra de Deus. Não tinha essa noção de palavra de Deus que nós temos hoje, né? Vários príncipes da região onde hoje é a Alemanha se converteram ao luteranismo e se apropriaram das terras da Igreja Católica em seus principados. Com isso, aumentaram o poder e sua riqueza. Vamos ver aqui. Então, a Igreja e a doutrina de Lutero. Né? Ele funda uma igreja e criou também para ela uma nova doutrina baseada nos seguintes pontos. Então, o que é essa doutrina luterana? Né? O que é a doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios de uma religião ou filosofia. Então, justificação pela fé, né? E em Deus, que salva uma pessoa e não as boas obras que ela praticou, né? Justificação pela fé. É a fé em Deus que salva uma pessoa e não as boas obras que ela praticou. Entendeu? Sacerdócio universal. Todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. A Bíblia, por meio do qual Deus se revela, é a única fonte de verdade. O batismo e a Eucaristia são dois únicos sacramentos. Prestem atenção, na Igreja Católica tem 7 sacramentos. Já Lutero colocou só 2 sacramentos, né? O batismo e a Eucaristia são os únicos 2 sacramentos. O culto aos santos e às imagens não tem fundamento. Ele já quebrou isso, né? Qualquer membro da igreja pode se casar. Por quê? Tem até essa questão que ele queria colocar, porque ele queria se casar, tal. Tem a história que ele vai se casar, tal. Se ele era padre e tal, teria que... Aí não ia ter que ter a dissolução do casamento, a questão do sacramento. Então, quando ele funda a igreja dele lá, ele já coloca essa questão.
Diante do avanço do luteranismo, o imperador Carlos V proibiu o culto luterano nos principados católicos, né? Os príncipes luteranos protestaram contra essa proibição, daí o termo protestante. Olha só de onde vem o termo protestante. Os príncipes luteranos protestaram contra essa proibição de ter os cultos luteranos nos principados católicos. O catolicismo era muito forte, e ainda é, né? As ideias de Lutero se espalharam com velocidade. Para isso, muito contribuiu ao aperfeiçoamento da imprensa. Vamos ver aqui mais um vídeo para a gente ver. As teses de Lutero conquistaram adeptos e suas ideias deram origem a uma nova igreja. A nova instituição não reconhece a autoridade do Papa como seu líder e seus templos possuem menos decoração quando comparados aos católicos. Rejeitam a tradição oral e usam principalmente a Bíblia como fonte de fé. Admitem apenas 2 sacramentos, a ceia e o batismo. A reforma religiosa modificou para sempre a religião cristã e a política europeia. A intolerância e a perseguição religiosa se verificaram tanto nos países de maioria católica quanto nos países protestantes. Milhares de protestantes foram presos, mortos e exilados nos países de maioria católica, assim como os católicos sofreram os mesmos castigos nas mãos de autoridades protestantes. Nos países onde a reforma protestante triunfou, o Estado passou a ter uma influência considerável na Igreja, podendo interferir no seu funcionamento. Em alguns casos, como na Inglaterra ou na Suécia, os monarcas passaram a ser também os chefes da Igreja Nacional. Por sua parte, a Igreja Católica experimentou uma transformação, pois se deu mais atenção à formação e à moralidade do clero, ao ensino da doutrina e valorização da vida religiosa voltada para a educação e ao cuidado dos enfermos. Atualmente, os protestantes estão espalhados no mundo inteiro em países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, países escandinavos e África do Sul. Muito bem, então vamos lá. Outros movimentos reformistas. Então, houve outros movimentos da questão desse período, né? As ideias de Lutero se difundiram pela Alemanha e em pouco tempo já haviam alcançado outros países europeus como Suécia, Dinamarca e Noruega. Em todos esses países, Lutero conquistou vários seguidores que ficam conhecidos como luteranos ou protestantes. Alguns seguidores de Lutero, no entanto, foram mais radicais e começaram a pregar fervorosamente contra alguns ensinamentos da Igreja Católica. Essas pessoas deram origem a outros movimentos reformistas como o calvinismo. Então tem o luteranismo e tem o calvinismo. A doutrina calvinista, fundada por João Calvino, se caracteriza pela crença da predestinação, ou seja, a salvação ou a condenação humana é determinada por Deus. Decisão em que o ser humano não pode intervir. Outra característica da doutrina calvinista é a supervalorização do trabalho, né? Muitos calvinistas acreditam que seu sucesso no trabalho e sua prosperidade material são sinais de sua salvação. Então, vamos lá, vamos colocar aqui, vamos lá. Então, ou seja, nos templos calvinistas, deixa eu pegar aqui, Calvino também defendia, né, a salvação pela fé, né? Então, tá aqui, refutava o culto às imagens também, como o Lutero, admitia também 2 sacramentos, né? Mas ele acreditava, diferente de Lutero, na predestinação absoluta, né? As pessoas não podiam fazer nada, porque seu destino é Deus que vai determinar e pronto, né? Então, por divulgar suas ideias, né, Calvino foi acusado de herege também pelos católicos franceses. Então deixou a França e refugiou-se em Genebra, na Suíça, onde encontrou pessoas abertas às suas ideias. Em 1541, tornou-se uma principal figura do governo de Genebra, onde exigiu que seus habitantes levassem a vida puritana, isto é, acordassem cedo, dormissem cedo, se dedicassem à oração e ao trabalho. Além disso, proibiu festas, teatro, jogos de azar e bebidas alcoólicas. Quem desobedecesse pagava a multa e era expulso da igreja, punido com a morte. Nossa, pesado, né? Calvino é pesadinho, né? Cara, é meio complicado. A valorização do estilo de vida puritano contribuiu para a rápida difusão do calvinismo pela Europa, na Escócia. Os calvinistas
foram chamados de presbiterianos, na Inglaterra de puritanos e na França são chamados de huguenotes. Né? Então, vamos colocar aqui só pra gente. Então, a reforma na Inglaterra, né? Então, na Inglaterra, o movimento reformista foi conduzido pelo Henrique VIII, né? Ele vinha querendo se livrar da interferência do Papa e dos impostos cobrados pela Igreja Católica no seu país. Então, pediu que o Papa anulasse o casamento com a Catarina de Aragão, dizendo que ela não conseguia lhe dar um filho, homem, para ser seu herdeiro. Olha para você ver até onde chegou a situação. Ao ter seu pedido negado pelo Papa, Henrique VIII decidiu agir, né? Rompeu com a Igreja de Roma e se casou novamente, dessa vez com Ana Bolena. Para vocês que são do sétimo ano, essa história é muito conhecida, essa história, basicamente, muita gente que no mundo inteiro sabe quem foi Ana Bolena, né? Que foi a mulher do Henrique VIII, né? Uma dama da corte. Ao saber disso, o Papa anulou o casamento e excomungou. O parlamento inglês reagiu apoiando Henrique VIII e aprovando o ato de supremacia. Este ato declarava o rei o novo chefe da Igreja da Inglaterra, chamada de então de Igreja Anglicana. Mais uma igreja no meio dessa situação toda. Como chefe da nova igreja, Henrique VIII confiscou as terras dos mosteiros da Igreja Católica e os vendeu ou presenteou aos nobres burgueses que o apoiavam. Assim, o rei inglês se fortalecia acumulando poder político e poder religioso. Né? Então, como eu falo, é muito interessante quando você estuda então, um pouquinho sobre quem foi o calvinismo, né? e o luteranismo, o anglicanismo. Tudo isso faz parte do movimento, né, da igreja. Então vamos ver aqui então para terminar essa parte essa primeira parte, vou passar mais o vídeo para a gente concluir esse nosso assunto. Em cada região da Europa, os escritos de Lutero foram reinterpretados. Um dos seguidores mais destacados de Lutero foi o francês João Calvino. Através de seus escritos, ampliou os princípios de Lutero. Determinou que não houvesse nenhuma imagem nas igrejas, nem sacerdotes paramentados, e a Bíblia poderia ser interpretada por todos os fiéis. O calvinismo expandiu-se e chegou aos Países Baixos e à Escandinávia. Na Escócia, foram chamados de presbiterianos, na França, de huguenotes e na Inglaterra, de puritanos. Muito bem, então vamos lá. Para tentar conter o avanço do protestantismo, teve contra a reforma, teve uma tréplica aí, né? Então, ou seja, para fortalecer o catolicismo, a liderança católica iniciou então um movimento que a gente conhece como Reforma Católica ou Contra-Reforma, né? Essa reforma foi impulsionada pelos jesuítas e pelo Concílio de Trento e fez uso do Tribunal de Santo Ofício, também chamado de Inquisição, para reprimir e punir seus adversários. Então, a Ordem dos Jesuítas foi fundada em 1534 pelo militar espanhol Inácio de Loyola, que estabeleceu entre seus integrantes uma rigorosa disciplina e obediência. E aí vocês vão entender o filme A Missão que vocês assistiram. Lembra do filme A Missão? Conhecido como Soldados de Cristo, os jesuítas dedicaram-se a divulgar o catolicismo na Europa e a evangelizar os povos na Ásia, na África e na América, que a gente viu no filme. Os jesuítas atuaram também na educação, criando uma rede de colégios em vários lugares, inclusive no Brasil, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então vamos ver aqui. Então, ou seja, né? Inconformados com isso aqui está no nosso livro, né? Inconformados com a aceitação das grandes ideias de Lutero na Europa, a Igreja Católica inicia a reação que vai dar início a toda essa mudança, né? Então, esses encontros que eles fizeram para poder mudar um pouquinho a cara da igreja, né? Foi a questão do Concílio de Trento, né? Que Trento é uma cidade italiana e eles fizeram o concílio, ou seja, a igreja católica ela se reúne, vamos estabelecer novas regras, né? Novas doutrinas, ou vamos reformar as doutrinas, vamos ver como que vai funcionar tudo isso, né? A Companhia de Jesus, está aqui um trecho da Companhia de Jesus, né, fundada pelo espanhol Inácio de Loyola, tá certo? Então, essa é o princípio de tudo isso, e aí é contra a reforma que a igreja faz. Vamos ver mais um vídeo para a gente entender um pouquinho.
Por muito tempo se ensinou que a Contra-Reforma foi a reação da Igreja Católica diante do protestantismo. Atualmente, contudo, os historiadores preferem o termo Reforma Católica. Afinal, vários teólogos católicos, como Tomás Mouros e Erasmo de Roterdã, já haviam escrito sobre a necessidade de mudar certos aspectos da Igreja, antes mesmo de Lutero. Desta maneira, a Igreja Católica toma uma série de providências para conter as ideias protestantes e reformar algumas práticas. Uma delas foi apoiar a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, em 1534. Seus membros, conhecidos como jesuítas, tinham total confiança do Papa e buscavam combater o protestantismo por meio do ensino e expansão da fé católica nas Américas e na Ásia. De 1545 a 1563, realizou-se o Concílio de Trento, uma reunião com representantes da Igreja Católica de toda a Europa. Igualmente, estavam presentes membros das igrejas luterana e ortodoxa. Deste concílio, surgiram diretrizes que renovaram a Igreja. Vamos às principais decisões. O clero regular deveria estudar em seminários. Os párocos seriam obrigados a morar em suas paróquias e os bispos em suas dioceses. Ambos deveriam dar atenção especial à pregação doutrinal. Proibiu-se a venda de cargos religiosos e indulgências. Foi criado ainda um Index, lista de proibidos pela Igreja, que seria válida para os católicos de todo o mundo e que incluía livros considerados contrários à fé. Então tá aí, um pouquinho resumindo do que foi essa reforma católica, para deixar claro o que aconteceu. Então, ou seja, o que foi o Concílio de Trento? Vou tentar dar um zoom aqui, tá? Nós temos infelizmente eu estou com uma imagem, não com PDF, se fosse PDF eu consegui aumentar e não ia ficar ruim. Mas o Concílio de Trento foi convocado em 1545 pelo Papa Paulo III, interrompido várias vezes devido a guerras e a uma peste que ocorria naquela região, né, da Itália. Ao final dos debates, em 1563, o concílio rejeitou a doutrina da justificação pela fé de Lutero e a doutrina da predestinação de Calvino. Então, houve esse embate dessas duas doutrinas, a doutrina do Lutero e do Calvino. E também considera crime a venda de indulgências, então você não pode mais vender indulgência, é proibido. Reafirmou o poder do Papa, conservou os 7 sacramentos e o culto à Virgem Maria e aos santos, manteve lá aquela questão porque Lutero e Calvino não queriam mais saber dessa questão das imagens, mas a igreja manteve. Propôs a criação de seminários, para instruir e formar os sacerdotes. Então, para ser padre, para ser bispo, você tinha que formar a galera. E o Index, que está lá, que acabou de passar no vídeo, que é o livro que tem, né? A gente fala que ainda temos livros. Agora, se eu não me engano, tem um livro no Index que é da Vassola Haydn, que é uma vidente que tem aqui na Itália. Ela vivia. Na década de 90 se falava muito dela. Hoje eu não sei se ainda fala-se da Vassola Haydn, que é uma mulher. Tem livros que estão no Index, tem muitos livros aí no nosso Index, que é o livros proibidos. A gente fala que os melhores livros são os livros que estão no Index, né? E a Inquisição. Então, a Inquisição, durante a Contra-Reforma, o Papa Paulo VI reativou o Tribunal do Santo Ofício, que eu acho que é... Não sei, não concordo com isso. Às vezes, bastava uma simples suspeita para que a pessoa fosse chamada a depor nesse tribunal. E conforme suas respostas, podia ser condenada à perda de bens, a prisão perpétua e às vezes a morte na fogueira. As principais vítimas da Inquisição foram os hereges, né, protestantes, judeus, mulheres consideradas bruxas. Tribunais do Santo Ofício foram instalados na Espanha e em Portugal e na Itália, certo? Então, ou seja, né, a igreja ainda tinha muito ainda que mudar, porque tudo bem que ela manteve no Concílio de Trento, né, algumas questões, mas ficou muito clara a posição da igreja, que ela manter sempre a sua hegemonia. Então, para a gente resumir, então, Lutero, né, foi o nosso líder que conseguiu então fazer todo esse balai de gato, como a gente diz, né? Lutero só superou sua crise espiritual ao romper com a igreja e propor uma nova doutrina. Esse é o fato consumado, e a reforma da igreja ela é baseada então em todos esses aspectos gerais que formam esse panorama, beleza? Então, pessoal, por hoje é só essa aula, né? Eu vou deixar todos esses slides que eu passei, essas imagens que eu passei, eu vou colocar, não essas imagens de fundo aqui, a do material do livro,
Vou deixar para vocês lá no Classroom para vocês junto com esse vídeo, e possivelmente eu já vou publicar, deve estar publicado se tudo der certo essa atividade dessa matéria, tá bom? A gente vai se falando, fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal.